vamos iniciar question tags, tá? Vou logo justificar para vocês uma coisa que tem autor que não coloca question tag, coloca o contrário, coloca tag question, mas se tiver isso, não se preocupe não. Que é a mesmíssima coisa, não muda absolutamente nada, só o pensamento de um autor diferente, tá? Então aqui no resumo a gente vai encontrar algumas vezes falando sobre question tag. Então a palavra question já dá a ideia de quê? De pergunta. Então a question tag, na verdade, a grosso modo, assim de maneira bem genérica, é você afirmar ou negar algo que você já tinha dito inicialmente, tá? Então é como se você quisesse dizer uma coisa que sim ou dizer que não de algo que você já tinha falado antes, tá? Então a tradução mais comum da question tag seria dizer assim, eu não é como se eu dissesse assim, fulano é inteligente, não é? Ou então, fulano não fez a lição, não é? Então você poderia utilizar essas question tags de duas maneiras. Você poderia usar em frases afirmativas ou em frases negativas. Então o processo é sempre o contrário. Quando você tem uma frase inicial na afirmativa, essa question tag, que é como se fosse uma perguntazinha, ou dá ideia de uma resposta final para aquele pedacinho, ela vai ter uma vírgula iniciando e vai terminar com um ponto de interrogação. Então, se a frase for afirmativa no começo, essa question tag vai ser negativa no final. Se a frase for negativa no começo, você vai ter a question tag afirmativa no final. É sempre o contrário, tá? Entre afirmativa e negativa. Se está afirmando, eu nego. Se está negando, eu afirmo. Tá certo? Então, e como é que eu chego a essa situação da question tag? Bem, eu vou ter que conhecer os auxiliares, né? Então, os auxiliares são importantíssimos na hora de utilizar a question tag, porque ela vai se apropriar desses auxiliares. Então, os auxiliares mais comuns que a gente tem é o verbo to be, is e are no presente, o was e o were no passado, do to be. No simple present a gente tem dois auxiliares, o do e o does. No passado a gente tem o did. Vocês já estudaram um auxiliar aí quando estudaram futuro, por exemplo, os modais, will, would, could, may, must, should, ought to, todos são auxiliares. Have, acompanhado de um verbo no particípio, é auxiliar. Has, acompanhado de um verbo no particípio, também é auxiliar. E had, acompanhado de um verbo no particípio, também é auxiliar. Então, ele vai trabalhar sempre com esse auxiliar. Então, às vezes, o auxiliar já está na própria sentença. Mas quando ele não está na sentença, você faz uma traduçãozinha, descobre o tempo verbal e usa o auxiliar apropriado. Então, isso é uma coisa que a gente, durante esse bimestre inteiro, a gente vai tentando observar como é que funciona essa questão da question tag em relação ao auxiliar, em relação à colocação dele dentro da estrutura das question tags. Então, vejam bem aqui. Ó, aquilo que eu falei, ó. Aqui não está dizendo as question tags. As tag question, também chamada de question tags, tá vendo? Então, aqui já tem o que eu falei. As tag question, também chamadas de question tag. Então, depende do pensamento do autor. Tá? Não está errado, não. São perguntas curtas, utilizadas no fim de uma frase para solicitar a confirmação de uma informação dita na frase anterior. Então, ela não é construída a partir de uma pergunta ou de uma negação. Ela é construída porque já existe uma sentença antes. Tá? A frase anterior à vírgula, aquilo que eu falei, a question tag começa da vírgula por diante e termina com interrogação. Tá? A frase anterior à vírgula costuma expressar uma ideia incerta. E a frase posterior à vírgula, a tag question, tem a função de obter confirmação dessa possibilidade. Em português, também é comum utilizar uma pergunta no final de uma frase para tentarmos confirmar informação da qual não temos a certeza. É muito comum, inclusive, fazermos tal confirmação através do uso de determinadas palavras ou locuções, como né, certo, não é mesmo,
e não é. Então, são essas daqui que a gente utiliza também de maneira similar na língua portuguesa. Cabe assim, ó. Aconteceu isso e isso, não é mesmo? Você pode acrescentar essa perguntazinha no final de uma sentença que já existia. Ela não vai dar início à estrutura, ela vai aparecer só depois da vírgula, já no final. Uma das principais características da tag question é que se o verbo estiver na afirmativa, na frase anterior, a vírgula tag question apresentará o verbo na negativa e vice-versa. Então é assim. A frase do início está afirmando, a minha question tag lá do final vai ser negando. Mas se a minha frase do final estiver negando, a minha question tag vai ser afirmando. Depois, aí a gente vai aprendendo como é que eu faço essa afirmativa e como é que eu faço essa negativa. Basta entender a princípio isso. Que se eu tenho uma sentença no início que está na afirmativa, a question tag vai ser negativa. E se ela estiver na negativa, a question tag vai ser afirmativa. Para saber que verbo auxiliar deve ser utilizado na tag question, basta passar a frase anterior à vírgula para a forma interrogativa. Então, aquilo que eu disse, não é possível fazer question tag sem conhecer auxiliar. Não se dispensa o uso do auxiliar. Exemplo aqui, ó. They play the guitar. Então, essa frase aqui do inicial. Eles tocam violão. Isso, eles tocam violão. Nessa frase aqui não tem auxiliar. Porque play é um verbo principal, mas essa frase está no presente. Não é? Então, quais são os auxiliares do presente? Do e das. Quando é que eu uso das? Para he, she, it. Quando é que eu uso do? Do eu uso para os pronomes I, we, you e they. Tá? E como é que eu faço essa negativa? Aqui é o auxiliar. Ó, isso aqui é o auxiliar. Esse aqui é a abreviação do not, que seria do not, e o sujeito que é esse, ó. Então vejam bem qual é a estrutura. Se a sentença do início estava na afirmativa, a question tag foi negativa, ó. Não é isso, ó? Aí por que você não disse que era não é? Porque se eu quisesse dizer assim, ele está com guitarra, não é? Ficava errado não, mas eu posso acompanhar o verbo que eu estou trabalhando. Como aqui o verbo é tocar, então ficou. Eles tocam violão, não tocam. Olha a outra aqui. They play the guitar. Agora, eles tocam violão. Aí, ó. Do they play the guitar? Aí eu vou saber que o auxiliar aqui, ó. Tá? Que o auxiliar do presente para interrogativo é sujeito, como eu falei. Entendeu? Então, quando eu não sei o auxiliar, eu faço só essa dicasinha aqui. Mas se eu já conheço que o auxiliar do presente são dois, eu uso esse. Logo, a question tag será feita com o auxiliar do. Como a frase está na afirmativa, usamos a mesma forma negativa de do mais not, que é o don't, né? Veja mais exemplo dessa relação entre as formas afirmativa e negativa. Sally isn't Doug's sister. Sally não é irmã de Doug. Então você vai observar que aqui já está na negativa, ó. Isn't. Então já tem um auxiliar. Quem é o auxiliar? Is. E aqui eu não vou mais usar o not, porque o not ficou na sentença de início. Eu vou usar is e vou pegar a Sally, que é uma outra característica da question tag, é não apresentar nem nome próprio, nem substantivo. Quando aparece como sujeito da oração nome próprio ou um substantivo, ela faz a substituição por um pronome. Então, Sally é pronome, um pronome de terceira pessoa do gênero feminino, por isso que foi substituído por quem? Por she. Então ficou e she, ó. Sally não é irmã de Doug, né? Tá vendo? Então você já tinha o auxiliar, o contrário daquele do play aqui que não tinha, que eu tive que descobrir, aqui já estava. É uma dica que tem em inglês. Toda frase negativa já tem auxiliar. É só observar. E qual é o auxiliar? O que está antes de not. Então aqui, porque está abreviado, eu poderia Sally is not. Mas aqui tem Sally is. Não muda nada, porque o is é o auxiliar. Repare que o verbo da frase anterior à tag question está na forma negativa, isn't. E por isso o verbo da tag question, is, she, está na forma afirmativa, que é isso, tá? Aí a gente vai ver aqui alguns tempos verbais que são usados nas tag question. Uma coisa muito importante sobre a question tag é a observação do tempo verbal utilizado na frase que precede a vírgula, ou seja, a frase do início.
ele indicará se o verbo da tag request será utilizado no presente, no passado, no futuro, ou se já tem auxiliar, como já tinha lá o is, né? Veja alguns exemplos aqui. Por exemplo, no Simple Present, aquilo que eu falei para vocês. Observem aqui, ó, tá? Que você observa que tem auxiliar. He usually doesn't eat vegetable. Ele usualmente come vegetais. Aí, observei, estava negando, ó. O que é que eu fiz? Usei o auxiliar que é does, né? Não vou usar negativa de novo aqui, não é o contrário? Ah, mas aqui não está negando, não. Não, não está sim. Aqui está negando, aqui está afirmando. Para essa question tag, porque se fosse uma sentença afirmativa, ela, de fato, ela estaria começando com sujeito. Para essa question tag, a estrutura de afirmativa é assim. Então, você usou o auxiliar, que era does, ó, e o sujeito, que é quem? He. Olha outra aqui. She works out every morning. Ó, afirmando também, ó. Aqui está ao contrário, né? Então, para esse sujeito aqui, o auxiliar é quem? Does. Como aqui está afirmando, aqui